Centenas de pessoas pobres devendo dinheiro aceitam um estranho convite para participar de um jogo de sobrevivência valendo um prêmio milionário. Porém, a coisa se complica quando esse jogo passa de ser um jogo divertido a ser um jogo mortal. Então, por isso, hoje neste canal, Round 6. Conhecemos Jihu, um homem bom que dá comida para gatos, tem uma filha e é pobre, ou seja, de cara a gente já se identifica com esse personagem, ainda mais que ele está devendo dinheiro para a agiota. Por isso, aceita entrar no tal jogo. Esse jogo tem 3 regras. Primeira regra, o jogador não pode abandonar a parada. Segunda regra, o jogador que se negar a jogar será eliminado. E a terceira regra, se a maioria das pessoas quiserem que o jogo termine, ele terminará. Lá ele conhece outros personagens, mas maioria que está aí só para morrer, mas temos alguns personagens principais. Este cara que é um personagem do bem e era amigo de infância do nosso protagonista. Temos o velho, que tá aí porque tem um tumor cerebral e não tá ligando mais para nada. Ali, como um personagem paquistanês. Também temos este cara que até agora é o único realmente do mal e também quer ganhar dinheiro porque tá devendo muito. E 2 mulheres, essas aí. A série consegue fazer com que você se importe com a maioria deles. Todos irão participar de 6 jogos diferentes ao longo de 6 dias e os que vencerem seus jogos receberão um bom prêmio em dinheiro. O primeiro jogo se chama Batatinha Frita 1, 2, 3. Com essa boneca, basicamente uma estátua. Porém, enquanto ela estiver olhando, todos os jogadores precisam ficar imóveis. Caso se movem, serão automaticamente eliminados. Ou seja, quem cruzar a linha de chegada vence a batatinha frita. Mas a merda começa quando 2 personagens se mexem e acontece uma porrada de mortes. A partir daí, uma galera desiste, mas lembra que a regra número 3 é o jogo só acaba se a maioria quiser que acabe. Então, eles fazem uma votação e o jogo simplesmente acaba. Todos então voltam para suas miseráveis vidas e aí conhecemos esse policial que está investigando sobre o desaparecimento do irmão nesse tal jogo, mas, por agora não importa pois lá fora as coisas voltam a ficar uma cagada para a maioria, incluindo para o nosso protagonista, onde sua mãe precisa fazer uma cirurgia de emergência. A maioria dos jogadores acabam regressando ao jogo no caminho, o policial consegue se infiltrar mas também não importa pois o jogo novamente começa e a galera decide formar grupos para ficar mais forte. O segundo jogo é chamado Colmeia de Açúcar, onde os jogadores recebem essas coisas de açúcar nesse formato e precisam recortar no formato do objeto para aí sim passar de fase. Os que vão cortando errado começam a ser eliminados e por fim os personagens principais obviamente sobrevivem e mais uma caralhada de gente morre. Um tempo depois dessa prova, é criado um conflito entre os participantes, um deles morre e o dinheiro do prêmio aumenta e como com mais mortes, mais o dinheiro aumenta, uma galera fica com medo de ser morta por outra galera. No meio da noite quando as luzes se apagam, começa realmente outro massacre. Depois disso, restam apenas 80 jogadores. E aí o terceiro jogo começa. O jogo agora se chama Cabo de Guerra e será realizado em equipe de 10 jogadores. Então a galera vai procurando as pessoas mais fortes e por fim as equipes se formam uma mais fracas, outras mais fortes. O que importa é que o jogo começa. Alguns grupos morrem, outros sobrevivem. Mas o que importa é que o grupo do nosso protagonista consegue sobreviver com a ajuda do velho que disse que Cabo de Guerra não é tanto sobre força e sem jeito. Enquanto isso, o policial consegue capturar e matar um dos mascarados e começam a investigação lá dentro. Porém, não temos tempo para isso porque restam apenas 39 jogadores e sim o quarto jogo finalmente começa. O jogo será realizado em dupla. O nosso protagonista faz uma boa ação e forma dupla com o velhinho. Porém, todo mundo achava as duplas enfrentariam outras duplas mas na verdade, é 1 contra 1. Ou seja, se tu escolhesse um amigo teu, era você ou ele. Mas fato é que os jogos começam. O cara do mal consegue ganhar na sorte do outro cara do mal. O indiano começa a ganhar do outro cara, mas acaba deixando ele com raiva onde ele consegue enganar o indiano e acabou morrendo. A mulher acaba de se sacrificar pela outra porque bom ela não tinha tanta coisa a perder na vida. Nosso protagonista está quase perdendo para o velho mas começa a roubar, onde o velho percebe e decide se sacrificar, afinal ele também não tem tanta coisa a perder. O velho morre.
Restam apenas 17 jogadores e aqui finalmente conhecemos um pouco mais sobre essa organização. Basicamente é um grupo de bilionários excêntricos que aposta para ver quem vai sair do jogo e se divertem com os pobres morrendo. O quinto jogo finalmente começa e os jogadores terão que atravessar essa ponte feita com um bloco de vidro que alguns quebram e outros não, ou seja, se o bloco quebrar, fudeu, depois de um monte de gente morre, uma boa galera morre sobrando apenas 3 jogadores sobreviventes. E finalmente o valentão morrendo. O policial se infiltra onde está os bilionários e um dos bilionários fica querendo pegar o cara, aí ele leva o policial para um quarto, porém o policial rende o cara e faz com que ele revele mais coisas sobre a organização. Ele quer saber quais são essas coisas e mais pra frente é revelado que quem está por trás desta organização é o próprio irmão do policial, dando um tiro no próprio irmão que cai na água. Antes do último jogo, a mulher tem uma conversa com a nossa protagonista onde prometeu que quem conseguir chegar ao fim da competição, cuidará da família do que morrer, mas infelizmente ela começa a perder sangue por causa da prova anterior e o próprio Chinchu mata para ninguém desistir de jogar a parada. Sobrando apenas agora ele e o nosso querido protagonista no último jogo, chamado Jogo da Lula, mas eu não entendi como joga isso, mas tem violência, e o protagonista vence na porrada. Mas opta por ir se matar, convertendo assim agora o nosso protagonista como o grande vencedor do jogo. De volta às ruas, quando chega em casa sua mãe já está morta por não ter feito a cirurgia, ou seja, ganhou dinheiro mas perdeu sua mãe. Então agora ele começa a viver cheio de culpa no coração sem gastar nem um centavo do que ganhou com o jogo e por fim adivinha só ele. Recebe um convite do verdadeiro organizador do jogo, que é o velho e revela que fazia tudo isso porque tinha muito dinheiro e estava entediado com a vida. Por fim ele realmente morre com tumor no cérebro e no final, nosso protagonista pinta o cabelo de vermelho e cumpre a promessa que fez à menina, pegando o irmão dela que estava em um orfanato e dando à mãe de um amigo um montão de dinheiro, e ele decide voltar ao tal jogo, mas agora não em busca de dinheiro e sim de vingança. E essa foi a primeira temporada de Round 6. Nos vemos no próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.